O Linha Verdade veio até Rio Dória, Treviso, para contar a história de um casal que teve um sonho interrompido por um acidente. A Tatiana e o Jocil trabalharam durante um tempo na Alemanha com sorvetes, como é de praxe por vários moradores aqui da nossa região. Acontece que uma determinada noite, enquanto ele retornava do trabalho para sua residência, ele sofreu um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito que o colocou em uma cama. Hoje ele está praticamente vegetando, mas a família não perde a esperança, não perde a fé, a confiança de que essa situação pode ser mudada de uma hora para outra. O sonho deles era terminar aquela casa que vocês estão vendo lá em cima nas imagens do Jean Kleber. Um pouco longe para captar uma boa imagem, mas já dá para perceber que é uma boa casa, de alvenaria, uma bela estrutura, enfim. Deste sonho de construir aquela casa, de uma moto na estrada, o Jocil veio parar aqui, nesta cama, que vocês observam também nas imagens do Jean Kleber. Esta cama aqui é usada por ele, um leito de hospital. Aqui está ele, junto da esposa, que não o abandona de jeito nenhum, está sempre ao seu lado. Já era um sonho do casal terminar aquela casa, por isso eles trabalharam na Alemanha por um período. Acidente de trânsito, infelizmente deixou o Jocil nessa situação que está aqui agora e vocês observam também nas imagens do Jean Kleber, né? Ele está, não dá sinal de vida. Conversei com a Tatiane se ele entendia alguma coisa. Ela disse que a orientação médica é para que converse, porque em tese ele ouve alguma coisa lá no fundo, né? Ele está tendo conhecimento de algo que acontece por aqui. Eu acho que você pode vir do lado de cá, Tatiane, por gentileza, para a gente conversar mais de perto. Essa aqui é sobrinha, né? Essa aqui é sobrinha. Tatiane, a gente percebe que apesar de todos os pesares, você mantém um sorriso no rosto. Sim, com certeza, né? Como eu digo, em primeiro lugar sempre o fé, né? Fé em Deus, porque a gente sabe o Deus que a gente serve e o que Ele é. A gente tem tantos, vamos supor, milagres que a gente vê, né? Por que para Ele não pode ser o mesmo, né? Para Deus nada é impossível, né? Digamos assim, tudo basta ter fé que o resto Deus move o que Ele, se for da vontade dele, né? Então, enquanto assim, a gente sempre faz, eu sempre tento fazer o que eu sei que Ele poderia fazer por mim e até mais. Eu queria saber da Tatiane, para ela relembrar para nós aqui no programa, a respeito do acidente. Como é que aconteceu? Ele estava vindo do trabalho. Conta, por gentileza, esse momento. Sim, foi no dia 17 de dezembro, lá pelas voltas das 8h40 da noite. Ele estava vindo, era noite, já escuro, tinha chuva no dia, ali entre Siderópolis, perto do portal de Treviso, onde tem a placa "Na dúvida não ultrapasse", naquela reta. A princípio, há relatos da pessoa testemunha que socorreu ele no acidente, um Sandero branco bateu atrás dele e fugiu sem prestar socorro. Ele, como já viu que aconteceu esse acidente, já parou logo em seguida para prestar socorro a ele e não conseguiu ver a placa, conseguiu ver o modelo e cor. Então, a princípio, as informações que a gente tem para a investigação e para descobrir o impossível infrator, que até então a gente não teve resposta, não sabe se é homem, se é mulher, né? Pode ser qualquer pessoa, pois é uma rodovia e acidentes também, infelizmente. A gente está sujeito, vamos se dizer, né? Qualquer um pode acontecer. Agora, como é que eu vou dizer o caso, a negligência... Era um Sandero... Sandero branco. Isso foi no dia... 17 de dezembro, às 8h40 da noite. 8h45. Então já fica aqui um detalhe, pedi para você chegar mais perto da luminosidade. Um Sandero branco, de repente alguém da região aqui de Treviso, de Siderópolis, Lauro Miller, porque é uma passagem também de toda a região. Um Sandero branco que chegou em casa aí no dia 17 de dezembro à noite com algum sinal de acidente de trânsito. Batido do lado direito, desculpa. Não tem problema, lado direito, né? Lado direito, a parte ali do para-choque e do farol. Isso aí é uma peças que ficaram no local do acidente. Sim. E a batida foi do lado direito. Isso é uma informação importante, até porque existe um procedimento jurídico da família para tentar ajuda de todas as maneiras. E instantaneamente ele foi para o hospital e já ficou nesse estado.
Isso, exatamente. Eu fiquei sabendo do acidente quando ele deu entrada no São José, às 9h40 da noite. Foi onde daí então me ligaram lá do hospital e avisaram que ele tinha sofrido um acidente. Até então não sabia da gravidade, porque por telefone, na verdade, eles não falam nada, né? Em relação ao sonho de vocês, aquela casa, o que vocês conversavam? E exatamente no dia do acidente você pagou a passagem? Ah, muita coisa. Nossa, esse é o sonho de anos que a gente teve. A gente foi, em 2019, a gente foi para a Itália, fez a cidadania. Terminando a cidadania em 2020, a gente foi para a Alemanha, trabalhou uma temporada, bem no início da pandemia. Aí, em 2020, minha mãe teve que fazer, na verdade, uma cirurgia por um erro médico. Aí eu acabei ficando cuidando dela. E agora ela estava melhor, ia tirar esses ferros, que ela também tem o extensor na perna. E como ela estava bem de saúde, a gente iria retornar. No dia do acidente, eu paguei as passagens para a gente ir para a Alemanha, que a gente iria agora, dia 16 de fevereiro. Aonde depois à noite eu fiquei sabendo que ele tinha sofrido acidente, então mais uma vez a gente vai ter que ficar de novo. A gente sabe que para tudo tem um propósito, às vezes Deus está livrando a gente de outras coisas, mas era um sonho que foi cortado por uma negligência, vamos se dizer assim, né? Por não ter prestado socorro. A gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa, jamais a gente julgaria a pessoa, né, pelo acidente, porque pode acontecer. Agora o fato foi ter fugido sem prestar o socorro. Se não tivesse outra pessoa para socorrer ele já logo em seguida, quanto tempo ele ficaria ali? Pois ele caiu na vala, era de noite, com chuva, difícil de visibilidade, tem lâmpadas, mas as lâmpadas onde ele sofreu o acidente ficou escuro, né? Então, milhões de coisas poderiam ter acontecido se não tivesse, na verdade já aconteceu grave, né? Pois ele teve 4 fraturas, ele teve fratura no fêmur do lado direito, do lado esquerdo, fratura no fêmur do lado esquerdo, minto. Direito, né? O lado esquerdo ele teve 3 fraturas, o fêmur, fíbula e tíbia. Tanto é que ele tem um extensor aqui ainda, nessa perna. E aqui eles já tiraram e colocaram um ferro dentro do osso. Então foi 4 fraturas no total. Os 2 fêmurs, tíbia e fíbula. Mas, digamos assim, a parte óssea é um pouco mais fácil de recuperar. Mais grave é que ele teve um traumatismo craniano grave. Isso aí é que causou este coma que ele se encontra agora, né? Exatamente. A questão neurológica, né? Isso que é mais delicada, onde os médicos sempre dizem, né, que é a parte mais delicada, o nosso cérebro é muito complexo. Assim, ele esboça alguns movimentos, ele abre olhos, assim, pra gente que crê, para nós tudo que ele fizer diferente é que nem uma criança. Tudo que fizer diferente a gente vê como evolução. Porém, pelos laudos médicos, é bem mais além do que a gente acha, né? A família precisa de ajuda. O atendimento com alimentação, porque ele se alimenta por sonda, fisioterapia, isso está sendo cedido pelo governo, municipal ou não? O que o governo, o político, o lado político, Sim. está oferecendo? Então, pela parte do município aqui de Treviso, graças a Deus, a gente tá tendo, nesse governo a gente está tendo bastante auxílio. Tanto é que hoje eles trouxeram essa cama hospitalar nova. Tem o colchão pneumático, que é o que ele usa, que é o que ajuda na circulação e para não criar feridas pelo fato de ele estar acamado, né? Já são 46 dias hoje, desde o dia do acidente. E isso aqui também foi eles que deram, essas garrafinhas onde coloca a alimentação. Enfim, tem bastante, vários detalhes. Detalhes que tem o poder público ajudando. Isso. O que você precisa? Ela parou de trabalhar. O trabalho dela era na Alemanha. Depois parou para cuidar da mamãe que foi acidentada. Olha, vamos viajar, tá tudo certinho, mamãe tá melhorando, vamos viajar para continuar o nosso sonho, terminar a nossa casa. Veio um acidente, infelizmente, que deixou o esposo aqui. Então ela não pode trabalhar. É nítido e claro que ela não pode trabalhar. Então, o que vocês precisam? O que a pessoa que acompanha agora o programa pode fazer para ajudar você? Então, por momento, como eu digo, é tudo novo pra gente, pegou a gente de surpresa, a gente nunca precisou, né, graças a Deus, nunca precisou lidar com isso, então a gente não tem uma experiência, né, de tudo que é preciso. Talvez venha a acontecer de precisar mais coisas que a gente não se recorde, mas por momento que ele usa bastante é fralda geriátrica adulto, XG, fralda infantil XG,
e o lenço umedecido, que é para a questão da higiene, né? Ele usa hidratante, usa o básico como a gente, mas no caso fora da gente seria os lenços umedecidos e as fraldas. A alimentação, por momento, ela está em processo que é o estado que manda. Alimentação para ele, né? Isso, que vem em lata, é um pozinho que tu mistura, é como se fosse uma papinha de criança, vamos dizer, que é o que ele recebe. E alimentação para a família? Então, por momento, como assim, digamos, a gente está morando com a mãe, porque a gente ia viajar e a gente trabalhava, digamos, se sustentava. Hoje a gente depende, digamos, só da mãe pelo fato de não poder trabalhar. Então, e ela também, né, no estado que ela está, ela também não trabalha, ela recebe uma pequena pensão por causa do falecimento do meu pai, porque também meu pai faleceu quando tinha 11 meses, então a mãe já é de família, assim, vamos dizer, né, de sempre trabalhar desde de novo para poder, digamos, sobreviver, assim. Ô Tatiane, tudo bem. Então, olha, se você puder colaborar, é fralda adulto, ela deu aqui o XG, e a fralda infantil também, lenço umedecido. Ela não quer falar, mas a gente entende que se você puder ajudar com cesta básica, a família precisa de ajuda. Não é uma família pobre, carente, não é isso. Mas a situação da enfermidade dele, do acidente, transportou essa família para um lugar onde a família jamais pensaria estar. E eu digo isso e me arrepia de falar essa frase aqui perto de você e do teu esposo. Então a gente pede mais uma vez a sua ajuda, a sua mão estendida, a sua solidariedade. E olhando para ele nesse estado, imaginando o teu sonho que foi interrompido, o que passa na tua cabeça? Coisa mesmo, assim, na verdade, já chego até quase a chorar, porque é um sonho sonhado junto, né? Não é um sonho só meu, não é um sonho só dele. É muita coisa envolvida, não é só a construção de uma casa, é a vida junto. Não tem palavras assim que possa definir e explicar tudo que a gente sente. Por mais que a gente, como é que eu vou dizer, a gente tem fé, mas a gente é ser humano, a gente sente e a gente não consegue ser forte o tempo todo. Eu percebo até que para transformar o teu sorriso, né, a tua felicidade, a tua confiança nessas lágrimas é porque a situação é complicada. Sim, com certeza, né? Porque, digamos, até dias atrás era como se tivesse tudo bem. Digamos, estava tudo encaminhado. A gente ia para lá, ia terminar, ia fazer a nossa casa. Porque, na verdade, o nosso propósito de ir para fora do país é para terminar a nossa casa, não é para enriquecer, como tem muitos que vão lá e às vezes se tornam esganados e por verem que o dinheiro, digamos, rende, vivem anos e anos a fio, digamos, abrindo mão da família, enfim, porque para mim o que eu prezo é a parte da família. O que eu senti mais falta quando a gente foi a presença da família, o crescimento da minha sobrinha, né? Então, na verdade, a formação da nossa família. A gente também, na verdade, a gente vai fazer 7 anos que a gente é casado, a gente ainda não tem filhos juntos, então é uma coisa assim que, vamos se dizer, tem muita coisa ainda para ser vivida que não foi vivida. E você acredita nisso, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, sim, eu acredito. Eu creio que a hora que Deus permitir que for para voltar, sim, muitos sonhos a gente tem, não é só a casa, é a construção da família. Ele sempre teve uma vontade de ter a própria empresa dele para não ter que ficar indo sempre trabalhar fora do país, ter que ficar perto da família, né? Ter pra gente sobreviver, o resto não precisa de muito luxo. Tá entendida a situação? A gente coloca aqui na parte de baixo da matéria o número do telefone dela para quem quiser entrar em contato. Você tem um Pix? Vamos colocar o Pix aqui embaixo também na parte da matéria para você entrar em contato. Telefona para ela. Olha, quem mora em Criciúma, para chegar até aqui é meio longe, né? É meio difícil até de chegar ao local. O GPS até leva a gente para um lugar diferente, não é? Exatamente, um lugar diferente. Mas fica aqui o telefone, conversa com ela, telefona, cesta básica, a fralda, dinheiro pelo Pix. Vamos ajudar essa família e vamos continuar acreditando. A fé é importante, né? A situação do rapaz é essa, mas a gente confia e ela confia. E claro que a fé da esposa é uma fé que move. Eu sei que ela conversa com ele nas horas em que ela tem assim, a tranquilidade de estar sozinha com ele. Ela deve chegar perto dele, no ouvidinho do marido e sussurrar coisas positivas, não é? Sim, com certeza, porque na verdade é assim, né? Como eles dizem, não custa a gente estimular, né? Que nem uma criança, tu vai ter que ensinar, porque não sabe fazer. Então por que não fazer tudo de novo, né?
aprender, ensinar tudo de novo, pelo menos o que a gente sabe. E quem sabe, né? Para Deus nada é impossível. Quem sabe que, vamos supor, ele volte ao normal como se nada tivesse acontecido. Amém. Amém. A gente tem tantos casos, né? Por que o dele não pode ser igual, né? Tá certo. História contada, emocionante, e a gente torce, né, para que dias melhores possam chegar a essa família. Ela que já teve problema com a mãe desde criança, perdeu o pai bem novinha, o marido está aqui na situação, enfim. Vamos acreditar, porque realmente a fé é fundamental. A fé move montanha. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.